Muito boa noite. Na live de hoje, né, nós vamos falar sobre por que muitas vezes nós nos encontramos em relacionamentos ruins e não saímos dele. Lembrando que o foco aqui do canal, né, é falar sobre transtorno de personalidade narcisista, mais especificamente sobre vítimas de relacionamentos abusivos com narcisistas e psicopatas, né? Então, sempre quando a gente aborda um assunto, né, a gente chama para esse foco, né? Então, geralmente, vítimas, pessoas que vivem uma relação com personalidades abusivas, como narcisistas e psicopatas, né? Elas demoram a sair do relacionamento, muitas vezes não conseguem sair do relacionamento, e depois que elas saem do relacionamento, elas olham lá para trás e ficam se perguntando por que eu fiquei tanto tempo, ou por que eu permaneci numa relação tão complexa e tão tóxica, né? Primeiramente, eu gosto de falar em todos os meus vídeos que é importante a gente entender que transtorno de personalidade narcisista é uma anomalia psíquica que envolve indivíduos onde essa anomalia faz com que eles tenham uma forma diferente de perceber as coisas, eles têm problemas cognitivos com relação às suas percepções, o que os cerca, a forma de pensar, agir, causando muito caos, dor e sofrimento para quem vive um relacionamento interpessoal com essas pessoas, né? E o transtorno é uma coisa séria, reconhecida aí pela psiquiatria, pela ciência, e é importante a gente entender que nós não devemos ficar diagnosticando, né? Ah, fulano é narcisista, ciclano é narcisista, beltrano é narcisista, só porque a gente viu um comportamento ou porque a gente viu alguma coisa. O diagnóstico é uma tarefa dos profissionais da área da saúde. O diagnóstico eu sempre reforço, sempre falo, é uma coisa extremamente complexa, tá? Muitas vezes os próprios profissionais da área da saúde não conseguem diagnosticar, devido ao tamanho da complexidade desse tipo de transtorno, que é um transtorno de personalidade, né? Causado por anomalias psíquicas. Então, devido à complexidade, muitos profissionais não conseguem diagnosticar, não porque não são capazes, mas porque precisa de uma série de procedimentos e técnicas para que o diagnóstico aconteça. E muitas vezes essas personalidades, esses indivíduos não procuram ajuda profissional, porque faz parte do mecanismo do transtorno, né? Achar que não precisa de ajuda, achar que está correto, achar que está tudo bem, que ele está saudável nos seus comportamentos, que não tem importância causar prejuízo às outras pessoas, ele está destruindo a vida das pessoas, mas está tudo bem, está tudo normal, e assim segue a vida, né? Criando caos e confusão e sem diagnóstico, tá? Então, geralmente, a prevalência desse tipo de transtorno é subnotificada, e é muito difícil até o próprio profissional, quando está diante de uma personalidade dessa, ele corre o risco de ser manipulado, de ouvir mentiras, de ouvir histórias que não existem, né, para que ele se passe de vítima, ele ou ela, né, o transtorno, ele pode afetar tanto homem quanto mulher. E, então, assim, não façam um diagnóstico, sempre falo, não fiquem chamando todo mundo de narcisista, né, porque você viveu uma relação abusiva, às vezes é só uma pessoa abusiva, e ponto final. Ou às vezes é uma pessoa com transtorno. Então, isso acaba sendo uma coisa que você tem que colocar em segunda instância, não é uma coisa importante de você ter em mãos para justificar você viver uma relação abusiva. E vítimas e pessoas, e muitas pessoas, né, vivem dentro de relacionamentos abusivos, seja com narcisista ou não, seja com psicopata, tá? Mas geralmente os relacionamentos abusivos são acometidos por essas personalidades. E as pessoas vivem dentro dessa relação e passam por uma série de dinâmicas, de situações e de acontecimentos, e depois que terminam não sabem nem explicar por que ficaram dentro de um relacionamento ruim, né? Por que passaram por isso e muitas vezes não tomaram atitude ou até demoraram a perceber, né, do que se tratava exatamente. Existem várias explicações, existem milhares de explicações, para falar a verdade, tá? E tudo também depende do relacionamento, da dinâmica do relacionamento, das coisas que você viveu, das situações, do cenário que você estava. Então é difícil você dar exatamente um parâmetro, né? Você ficou dentro de uma relação ruim por causa disso, por causa daquilo, é difícil, né? São vários fatores. Mas a gente pode citar aqui alguns fatores, né? E amadurecendo um pouco a ideia. O primeiro fator, né, que a gente pode citar aqui, né? Se você entrou dentro de uma relação, é a questão que eu até falei na live anterior, que acontece dentro de uma relação dessas, que seria o espelhamento.
né? O espelhamento é uma técnica, o nome já está falando de você espelhar uma outra pessoa. Isso não é um comportamento exclusivo dos narcisistas e psicopatas, isso inclusive é falado na programação neurolinguística e é uma técnica que é até usada comercialmente, para vocês terem ideia, né? O espelhamento é você, praticamente, né, vamos tentar resumir assim de forma bem simplista, copiar a outra pessoa. Né? Então, dentro de uma relação abusiva, o narcisista ou o psicopata, ele vai fazer o espelhamento, ele vai te copiar. Ele vai dizer que gosta das mesmas coisas que você, tem os mesmos valores morais que você, tem a mesma personalidade que a sua, gosta das mesmas músicas, dos mesmos filmes, dos mesmos perfumes e gosta da mesma rotina. Então, ele está te copiando. Para que acontece esse espelhamento? O espelhamento, ele vem numa fase de bombardeio de amor para criar o que nós chamamos de conexão. Então, um motivo que já faz com que a vítima tenha dificuldade de sair é a criação de uma falsa conexão. Essa conexão, ela é da vítima. A vítima se sente conectada ao abusador porque ela acredita que achou uma alma gêmea, que achou alguém muito parecido com ela, que coloca ela no pedestal, que valida as coisas que ela sempre achou legais e nunca ninguém enxergou esses pontos de vista antes, né? Então a vítima começa a criar uma conexão muito forte com o abusador e o lado contrário não, tá? Porque pessoas com transtorno de personalidade, elas não conseguem, das características, né? Elas não conseguem criar conexões verdadeiras, né? As conexões que elas têm é sempre a partir de moeda de troca. Né? Qual é o objetivo, o que ela vai ganhar com esse relacionamento, o que ela vai ter com esse relacionamento? Uma pessoa bonita do lado, uma companhia, alguém que faça tudo para elas, alguém que pague as contas delas, um lugar para morar, um carro, status, relacionamentos interpessoais, relacionamentos né, profissionais, enfim, sempre visando benefício, é uma moeda de troca. Então essa é a conexão que eles têm, né? Por isso que a gente fala que personalidades abusivas buscam suprimento, né? O começo de uma relação com um abusador, né, é sempre uma explosão de amor. A gente chama de bombardeio de amor, love bombing, né? Então acontece esse bombardeio de amor junto com a conexão, junto com o espelhamento. Isso faz com que a vítima tenha uma conexão muito forte com o abusador. Então esse é um dos primeiros motivos que faz com que uma pessoa fique dentro de um relacionamento ruim, né? Porque quando há conexão, é mais difícil, né? Quando há sentimento, é mais difícil você sair de uma relação, e geralmente as vítimas, não é por acaso que o abusador escolhe, né? São pessoas de qualidade, com várias qualidades morais, uma personalidade perseverante, uma personalidade otimista, batalhadora, e que não vai querer desistir de uma relação tão fácil, né? Então a conexão é um dos fatores que faz com que a pessoa permaneça numa relação ruim. Bom, seguindo, né, os motivos que fazem com que você permaneça dentro de uma relação ruim, é uma coisa que eu vou falar aqui que pode ser até meio polêmica, mas eu vou explicar e vocês vão entender e acredito que vocês vão concordar comigo. Se não concordarem, por favor, falem, né? Um segundo motivo que faz com que as pessoas permaneçam dentro de uma relação abusiva é a hora que eu vou falar, é a hipnose. Fala assim, Leonardo, você tá ficando maluco, né? É a hipnose, sim, é a hipnose. O abusador, o narcisista, o psicopata, sem saber de forma empírica, né? Não de forma científica, de forma pseudocientífica, ele hipnotiza a vítima, né? Agora, tirem esse conceito que a gente tem de hipnose do cinema, tá? Esqueçam isso não existe. Né? A pessoa balançando o pêndulo lá e falando, eu vou te hipnotizar, agora você vai virar um cachorro, agora você vai virar... O narcisista faz praticamente isso com a vítima, né? É um cachorrinho do narcisista, mas você vai, sei lá, você vai pular do prédio e não vai acontecer nada, né? Isso não existe, isso é ficção científica. O que é a hipnose? A hipnose é um estado sugestivo do ser humano. Por exemplo, você vai assistir um filme, tá? No cinema, na sua casa. Você vai assistir um filme de drama. E aí você assiste aquela história ela é convincente, ela traz vários elementos aí que te causam emoção, e num certo momento do filme você está emocionado. Você começa a chorar. Ou você vai assistir um filme de terror, você está assistindo um filme de terror e você fica com a adrenalina à flor da pele. E em certos momentos você se assusta, né? Você entra em pânico. A hipnose, ela tem um princípio meio parecido, né? Quando você assiste um filme, uma novela, alguma coisa que causa emoção, você sabe que aquilo não está acontecendo de verdade na sua frente. Aquilo lá é uma dramaturgia, né? Só que é criado um cenário, né? Uma história, um contexto, e você,
tentando relaxar, ou ouvindo aquela história, você fica mais sugestivo. Você aceita aquela história, você aceita aquele cenário, você aceita aquele contexto. E isso te causa emoções, né? Dentro do seu corpo, no teu cérebro, por causa do fato de você estar sugestivo, inserido dentro de um cenário, tá? Então, faz com que você sinta coisas em cima de um cenário que não é real. O narcisista faz praticamente a mesma coisa. Ele cria um cenário, tá? Um cenário de um falso amor, de uma briga, de uma discussão, ele cria um terror na sua cabeça, ele faz triangulação, ele causa, né? O narcisista sempre causa. E isso vai te envolvendo de uma forma, né? E você, às vezes, por acreditar nessa pessoa, por estar apaixonado, por ter sentimentos, você fica mais sugestivo, né? Então ele começa a falar coisas como você não tem valor, olha o que você faz, eu vou acabar te deixando, você vai ficar sempre sozinho ou sozinha, né? Isso é a hipnose que o narcisista pratica. Não tem nada a ver de balançar pêndulo, né? Tomar o controle da sua mente simplesmente por querer, né? Ele vai criando cenários, ele vai criando situações, ele vai criando argumentos, e você vai se envolvendo nesses falsos argumentos, nesses falsos cenários, nessa pseudo-relação, e vai ficando sugestivo, né? E a partir daí você vai acreditando naquele cenário, naquelas sugestões, você vai sentindo aquelas emoções que o narcisista quer te causar, porque eles usam, inclusive, né, eles causam em você, né, várias sensações, geralmente não muito positivas. Isso, inclusive, é uma forma de regular as emoções deles, né? Deixar você enlouquecido, desregulado, para se sentir superior, para falar, olha como você é louco, como você é louca, como você é problemático, né? Mas eles causaram tudo isso. Então, a hipnose, quando eu me refiro à hipnose, é nesse sentido, né? De criar cenários, criar histórias falsas, cenários falsos, né? Te envolver com tudo isso e fazer com que você fique mais sugestivo, tá? Um outro fator, já falei dois, né? Espelhamento, a hipnose. Um outro fator que nós podemos observar, né, dentro de uma relação abusiva, que faz com que a gente acabe ficando, né, dentro da relação abusiva, porque você já foi espelhado, né? Já criou aquela conexão, já é mais difícil sair. Aí você sofreu hipnose, né, através de vários mecanismos que o narcisista vai executando, que seria, né, isolamento, gaslight, né, desvalorização, ele vai brincando com as tuas emoções e com os teus sentimentos, tá? Em seguida, ele ainda vai fazer com que você fique muito confuso, muito confusa, pelo que nós chamamos de condicionamento. Vocês já ouviram falar de condicionamento? Condicionamento é algo já cientificamente comprovado, né, tanto na psicologia quanto na ciência, aonde através de vários comportamentos que o narcisista vai tendo, várias situações que ele vai criando, é meio parecido com a hipnose, né? Ele vai te condicionando. Né? Existem experiências aí com ratinhos, com coelhos, com animais, onde eles fazem vários testes, dando choque nos bichos, dando alimento ou não, né? E o bicho ele vai ficando condicionado, porque ele pode levar choque. No caso do narcisista, você pode sofrer punição por alguma coisa que ele não quer que você perceba, ou não quer que você faça, ou você pode receber um bombardeio de amor, né? E a relação, ela vira uma montanha-russa, né? Fazendo com que, muitas vezes, você libere uma série de hormônios na corrente sanguínea. Cortisol nos momentos que você tá estressado, e dopamina nos momentos que ele está te bombardeando de amor. E aí, quando você passa por uma situação em que há uma briga, o narcisista geralmente cria, né, caos e confusão, ele cria as brigas, mesmo que não exista motivo, ele vai criar um motivo. Né? E aí você está naquele estresse danado, o teu corpo está liberando cortisol, surge o que nós chamamos de recompensa antecipada, né, que assim, você já passou por tantos altos e baixos dentro da relação, né, de estar tudo horrível, parece que você foi para o inferno, e de repente você vai para o céu, né? O narcisista te faz se sentir no céu, e de repente ele faz você para o inferno de novo, que o teu cérebro já começa a antecipar, né, as situações que você está vivendo. Então ele começa a, por exemplo, liberar dopamina no momento da briga, né? Já antecipando, sabendo que você está passando por aquela briga e vai vir o momento da recompensa, da calmaria, da paz, né? Olha o bug, né, que isso causa dentro do teu corpo, dentro do teu cérebro, né? Então esse condicionamento vai fazendo com que você fique hipervigilante, com que você evite de fazer coisas para não desagradar, para não brigar, para não ter esses momentos terríveis, porque você quer a todo custo não viver esse pesadelo, né? E esse condicionamento já é comprovado que ele cria uma espécie de vínculo traumático, né, com a vítima e o abusador. E aí é uma outra explicação, né, que justifica você ter uma grande dificuldade de sair de dentro de uma relação
abusiva. Então, olha quantas coisas que vêm acontecendo dentro de uma relação abusiva, né? Espelhamento, hipnose, condicionamento, né? E você só vai ficando mais e mais ligado ao abusador, né? Com mais dificuldade de sair desse tipo de relacionamento. E existe um outro, né? Fora isso, tem milhões de processos, como eu falei no começo da live, tá? Mas existe um outro processo que justifica você ter dificuldades de sair de uma relação dessa, que é explicado pela neurociência, tá? Que é um processo que acontece dentro do cérebro que nós chamamos de habituação. Eu vou explicar para vocês entenderem melhor. O cérebro, ele sempre procura poupar energia em todas as situações, tá? É automático, isso é o funcionamento dele que se dá dessa forma. Então, por exemplo, você mora num lugar que tem barulho de trem. Eu moro aqui, tá? Onde eu moro aqui, eu escuto barulho de trem. E no começo, você estranha. Depois de um tempo, você já nem presta mais atenção, tá? Por quê? Porque o teu cérebro, para economizar energia, você não tem que ficar prestando atenção nisso, ele gerou o que a gente chama de habituação. A habituação, ele é um processo natural do cérebro, né? Para alertar o ser humano de perigo. Porque quando nós éramos primatas, né? Estávamos lá na selva, né? E corríamos perigo, você tinha que estar atento a tudo que fosse diferente. A primeira vez que você visse um rugido, um barulho de um bicho, alguma ameaça para a sua vida. A partir do momento que você escutou tudo aquilo e viu que não tem perigo, né, você já teve aquela primeira escuta, aquela primeira percepção, porque está relacionado às percepções, visão, audição, olfato, né, paladar, tato. Você percebeu que você continua vivo, então o teu cérebro ele tende a não dar mais atenção, não gastar energia com a atenção daquilo. Um exemplo ótimo, você entra numa cafeteria, você sente aquele cheiro de café quando você entra, né? Aquilo é uma delícia, eu adoro café, para quem gosta de café, é um êxtase, né? E aí depois, com o tempo que você está ali dentro da cafeteria, você para de perceber que tem um cheiro de café, né? Isso é a mesma coisa do exemplo ali, né? Então isso aí seria a habituação. O cérebro percebe, não, senti um cheiro, mas está tudo bem, não corro perigo, então eu posso parar de dar toda a atenção para isso, porque a vida dessa pessoa está preservada. É mais ou menos assim, simplificando, né? É mais ou menos assim que funciona. Então, você está dentro de uma relação ruim, tóxica, abusiva, né? Nos primeiros sinais, você presta atenção, você percebe que tem aquele comportamento tóxico. Com o passar do tempo, você vai entrando em estado de habituação. Tá? O cérebro vai mantendo as mesmas conexões neurais e se acostumando com isso. Da mesma forma, por exemplo, morre um parente seu. No começo você fica muito triste, mas com o tempo você entra em processo de habituação, porque se você ficasse triste para sempre, isso impediria que você continuasse vivo, né? Você morreria de tristeza. Ou, por exemplo, você perdeu um emprego, né? Ou você perdeu um bem precioso, ou aconteceu alguma coisa muito grave com você. Com o passar do tempo, nós nos acostumamos. E é isso que acontece dentro de uma relação abusiva também. Acontece um processo, explicado pela neurociência, de habituação, tá? O próprio narcisista, ou psicopata, personalidade abusiva, né? Eles vão testando os seus limites, tá? Eles vão testando o seu limite como ser humano, até onde você aceita ou não ser respeitado, né? E ele cria um limite elástico, né? Ele vai aumentando, escalando cada vez mais os abusos, e você entra em processo de habituação sem perceber. Então, aquilo que antes para você no início podia ser chocante, abusivo, tóxico, tá? Passa a ser uma coisa comum, uma coisa normal com o passar do tempo. Ah, ele é assim mesmo, ele fala assim mesmo, ele me xinga mesmo, ele me dá tapa na cara mesmo, mas ele é uma boa pessoa, ele sai com prostituta, ele me trai, ele sai com outras pessoas, mas ele paga tudo aqui dentro de... Eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso. Mas ele paga tudo aqui dentro de casa, né? Me dá uma boa vida, e você vai se habituando, você vai aceitando, o seu cérebro vai se acostumando com tudo isso, né? Terrível, né? Terrível. Terrível, doloroso. As vítimas muitas vezes não fazem ideia do mal que isso está causando para elas, do cortisol que isso está liberando no corpo, dos processos inflamatórios que isso está causando no cérebro, do quanto ela está se despersonalizando, deixando de saber quem ela é, deixando de valorizar o que ela realmente merece e como a vida dela realmente deveria ser, né? E é muito comum vítimas, então, não conseguirem sair por causa de todos esses processos que eu citei para vocês e vários outros, né? Não são só esses processos, tem milhares de outros processos aí que podem estar acontecendo dentro do ciclo e fazendo com que você fique cada vez mais vinculado a esse tipo de personalidade que vai te destruindo. E você simplesmente não percebe, né? Acha que dá conta, acha que está tudo bem, acha que você pode ir levando, tá? O meu conselho
que eu dou, né, para pessoas que estão dentro de um relacionamento abusivo é o seguinte: primeiro, é preciso coragem para você enxergar aquela verdade que muitas vezes a gente não quer saber, né, não quer enxergar, e entender que você viver uma situação dessas, uma vida dessas do lado de uma pessoa abusiva que está te destruindo, que está te fazendo mal, que te humilha, que te ofende, que te desvaloriza, né? É você se privar cada vez mais da felicidade. E é você fazer com que a sua felicidade fique cada vez mais distante. Porque quanto mais tempo você permanece nesse vínculo, permanece, né, um espelhamento que já foi feito no começo, com a hipnose que é feita dentro do ciclo, com o condicionamento que é feito constantemente, com a habituação que o teu próprio cérebro vai gerando, né? É você se anulando completamente como ser humano, né? Que sente necessidade de conexão, necessidade de carinho, necessidade de afeto, porque a nossa biologia foi feita para isso, né? Para nós termos conexão, carinho, afeto, é uma necessidade biológica, né? E você está negando isso ao seu corpo, vivendo ao lado de uma pessoa abusiva, uma pessoa que não te valoriza, uma pessoa que te humilha, uma pessoa que te destrói, achando que você pode ser feliz assim. E não, né? Felicidade, amor, não funcionam desse jeito. Mas o que você pode fazer? Bom, primeiro, você está dentro de um ciclo, está dentro de uma relação dessas, né? É ter coragem de admitir para si o que você realmente está vivendo. Segundo, muitas vezes é até necessário você pedir ajuda de outras pessoas, porque não é fácil sair de um ciclo abusivo, né? Quem viveu aqui um relacionamento abusivo sabe que muitas vezes você quer sair e não consegue, porque não depende só da sua decisão. Eu vou sair e pronto, né? Porque o abusador, ele vai escalar o abuso, ele vai faltar com respeito, ele vai escalar, vai modificar a dinâmica de abuso, vai causar confusão, vai causar dor, vai causar sofrimento e vai fazer da vida da vítima um inferno. Então, às vezes, é preciso pedir ajuda, né? Para um profissional, para parentes, para familiares, para amigos, para conhecidos, para ajudarem no processo de saída do ciclo, né? Então, tem que ser uma decisão estratégica, pensada, né? Planejada, e a partir daí, né, você tem que ter você tem que ter o autorrespeito com você mesmo, de tomar uma decisão dessas e tomar uma decisão dessas e fazer valer essa decisão, né? E não voltar atrás e entender que isso é para o seu próprio bem, e isso é um planejamento a longo prazo, porque sair de uma relação dessa leva tempo, a recuperação leva tempo, tá? E a partir daí, né, você sai de uma relação com muita dificuldade, passa por tudo isso, você ainda se sente vinculado, né, ao abusador. Quais outros mecanismos que você pode ter para ser resiliente, para você simplesmente, como é que eu vou dizer, para você simplesmente ficar o máximo possível imune a essas coisas, né? Primeiro vamos voltar lá no espelhamento que eu falei no começo, né, que é o momento em que o abusador cria o vínculo emocional com a vítima, né? Que a partir daí os abusos vão escalar, né? O abusador geralmente começa a ser abusivo depois do vínculo emocional. Então, assim, você entrar numa relação, primeiro que dá para perceber que está acontecendo espelhamento, né? Porque ninguém é tão igual a ninguém, mas nenhuma das pessoas está livre de passar por isso e ser enganado. Até as mentes mais brilhantes passam por isso e são enganadas por abusadores, tá? Então a gente não deve julgar quem caiu nesse conto. Eu caí, acredito que alguns que estão na live aqui caíram, milhares de pessoas caem, né? E isso não quer dizer que a pessoa foi, né, tipo, fantasiosa ou muito bobinha, não tem nada a ver, tá? Mas o espelhamento é uma coisa que você consegue perceber. E um grande segredo é que quando você começa uma relação, para você não passar por isso, né, de criar esse vínculo com um abusador, é você dar tempo ao tempo, porque geralmente abusadores, os narcisistas, os psicopatas, eles costumam ser muito acelerados já logo no início, tá? Então, uma relação que começa muito acelerada, a pessoa já quer pular todas as etapas, né? Ela conheceu hoje, amanhã ela já tá no altar já te pedindo em casamento, já quer assinar um contrato ali de casamento, né? Então, você deve sempre ter cautela com esse tipo de relacionamento. Não vou dizer que não aconteça, tá? Pode acontecer de duas pessoas se apaixonarem e serem saudáveis e serem felizes, né? E realmente casarem muito rápido, eu já vi casos assim. Mas por conta de você se precaver é bom, né? Para que o espelhamento não aconteça já com um vínculo e já comece a te destruir, né? Você dar tempo ao tempo, conhecer melhor a pessoa, né? Observar mais o que a motiva, os seus comportamentos. Comportamento, gente, é uma coisa que não tem como esconder, tá? Principalmente abusador, narcisista, psicopata, com o tempo as coisas se revelam. Então, sempre observe comportamento, tá? Nunca o que a pessoa fala. O que a pessoa fala, né? Tem uma frase que fala assim: as suas ações gritam tão alto que eu não consigo escutar o que você está falando.
tá? Significa que você tem que sempre observar os comportamentos de uma pessoa, tá? Observou os comportamentos da pessoa, você já sabe quem é, tá ali na tua frente. São ações. Ações não negam a personalidade, tá? Aí, seguindo na etapa, eu falei sobre o espelhamento, falei sobre a hipnose, né? Resumindo aqui e repetindo, não é hipnose de balançar o pêndulo e hipnotizar a pessoa, é criar um cenário, envolver você no cenário, e dessa forma deixar você mais sugestivo, né? De falar para você, olha, eu sou um cara legal, eu fiz isso por você, olha só, né? Os abusadores, eles usam muito a sua empatia, a sua doação, os seus sentimentos, né? A sua doação por outras pessoas, para outras pessoas, né? Doação de se doar, né? Sentimentalmente, eu tô falando. Então, né, olha o que eu fiz para você aqui, olha o que eu trouxe aqui para você, se não sou eu que faço isso para você, ninguém vai fazer isso para você não, né? Olha só o jantar que eu fiz para você, olha o almoço, olha o café da manhã que eu fiz para você, olha o presente que eu comprei para você, né? Não, eu só tô te xingando, eu só tô te, né? Eu só tô te desvalorizando porque eu te amo, eu quero o seu bem, você me deixa nervoso só por isso, porque eu te amo que eu tô fazendo isso, né? Então, muito cuidado com essas falas que elas já por si só são abusivas, né? Então, a hipnose, né? Como que você não cai nesse conto aí da hipnose, né? Não deixa a pessoa criar cenários e ficar te influenciando. Ser menos sugestivo, né? Ser uma pessoa menos sugestiva, ter suas opiniões próprias. Dark, mas isso é uma questão biológica ou psicológica? Tipo, o abusador tem poder, você consegue... Não entendi muito bem sua pergunta, Dark. Questão biológica ou psicológica, tipo, o abusador tem poder e você consegue benefícios, tipo, financeiro. O abusador, pessoas com transtorno de personalidade narcisista, se eu entendi sua pergunta, né? Transtorno de personalidade narcisista se forma a partir do meio ambiente, né? Se aprende, é aprendido. Geralmente isso vem da infância, mas surge só da adolescência para a vida adulta, né? E é genético também, são fatores, é multifatorial, tá? Não é só uma coisa que faz a pessoa ser narcisista. Não sei se eu entendi a sua pergunta. Então, você ser menos sugestivo é uma forma de você não sofrer essa hipnose, né, essa ilusão, esse cenário que o narcisista vai criar, né, maravilhoso aí. E como que você é menos sugestivo? Primeiro, você tendo uma boa autoestima, né, conhecer a sua autointegridade, os seus altos valores, né, você conhecer o seu autodirecionamento como pessoa, como ser humano, né, você sempre ter em mente uma lista de valores de quem é você, o que você gosta, quais são os seus objetivos? Quais são os seus propósitos de vida, né? Quais coisas você não abre mão? Porque quando você tem isso claro dentro da sua mente, quem é você? Quais são suas características? Quais são seus valores morais? Não estou falando certo e errado, tá? É o que você é, né? Quais são seus princípios? E coisas que você sabe que fazem parte das suas características, né? E você aceita, né? Isso, a gente também entra na questão da autoaceitação. E você aceita, você fica de bem com você mesmo. Então não é qualquer pessoa que vai falar assim, olha, Leonardo, você é feio. Olha, Leonardo, seu nariz é torto. Olha, Leonardo, você é chato. Você é burro. Você é um infeliz, né? Você é isso, você é aquilo. Não é qualquer coisa que as pessoas falam que você vai sair acreditando, tá? Digo da vítima, ela pode até sair, mas aguenta. Sim, Dark. Tem isso também, tá? Às vezes as vítimas ficam presas ao relacionamento por dois motivos principais, tá? Filho, tá? Filho acaba aprendendo muito no relacionamento. Às vezes tem pessoas que não querem deixar os filhos sozinhos com um narcisista, né? Seja ele homem ou mulher. E questões financeiras, tá? Às vezes é de uma família bem abastada e não quer perder alguns benefícios, né? Algumas regalias e acaba se sujeitando às garras aí de viver junto com uma família narcisista ou com um parceiro, uma parceira narcisista, um pai narcisista, uma mãe narcisista, por questões financeiras, tá? Muito bem colocado, tá? Isso é um vínculo muito forte, assim, com certeza, tá? E eu acho que para quebrar esse vínculo, a pessoa tem que ter um autoconhecimento, tem que ter uma força de vontade muito grande, né? Mas quando a gente se dá conta de como a vida passa rápido, e como às vezes essas coisas não significam nada, né? Às vezes a pessoa tem todos os benefícios ali, mas tem uma vida infeliz, né? Então, é de se pesar na balança, né? Mas cada um tem que saber das suas decisões, tá? A gente tem que entender que a gente não está preso para sempre, vinculado para sempre numa pessoa, isso é ilusão, né? Se alguém te faz muito infeliz, né? Avalia realmente o que está te prendendo a essa pessoa, quanto isso é real, né? Porque às vezes a gente não... Quando a gente está numa situação de abuso, né? Às vezes a gente não acha alternativas, é como se a gente não passasse por uma cegueira, né? Eu não enxergo soluções, eu não enxergo solução para o meu problema, não consigo achar uma alternativa, é como se você tivesse perdido, né? Isso a gente chama de crença limitante, né? Então, por causa de todos esses fatores que eu comentei aqui na live, você entra nesses processos de crença limitante, né? Então, o que vale a pena? Você quer ser feliz ou você quer ser infeliz pro resto da sua vida até a sua velhice, né?
O narcisista tem controle, mas quem tem o controle principal é sempre você, né? É difícil, realmente eles têm um controle e uma influência muito grande, que é tudo isso que eu estou falando, tá? Do espelhamento, que já cria vínculo com a vítima, né? Da hipnose, que eu falei no começo da live. Hipnose não é o que a gente está pensando, hipnose é um cenário criado pelo narcisista, né? Que vai te deixar mais sugestivo. Então, quando você tem a autoestima, conhecimento dos seus valores, né? Da sua bússola moral, de quem você é menos sugestivo, né? E sim, o narcisista deixa as pessoas mais fracas, se você fica muito tempo dentro do ciclo de abuso, tá? Porque ele vai gerando, a próxima etapa que eu tinha falado, que mantém a vítima presa dentro do ciclo, né? É o condicionamento. É no condicionamento, tá, Dark, que surge isso aí que você está falando, que é deixar a vítima mais fraca, né? O condicionamento, ele vai justamente mexendo nas estruturas da personalidade da vítima. Então, você imagina, você conviver com uma pessoa, você morar com uma pessoa, seja seu parceiro, sua parceira, seu pai, sua mãe, e aquela pessoa está bombardeando a sua cabeça o tempo inteiro, falando que você não serve para nada, que você não presta, que você não faz nada direito, que você é isso, que você é aquilo, né? Por mais que você tenha uma autoestima boa, que você saiba seus valores, com o passar do tempo, isso vai te influenciando, né? Porque aí entra essa questão, né, de altos e baixos, do condicionamento, hora está tudo bem, hora está um inferno, aí entram questões hormonais, né, que vão te afetando, e é uma loucura, né? É enlouquecedor. Então, condicionamento, sim, esse processo nos enfraquece muito, mas depende da sua autoestima, depende da sua força interna, e depende de quanto tempo você também sofre esse condicionamento, e depende até do narcisista, né, do abusador, qual tipo de abusador né, porque tem alguns que são mais passivo-agressivos, tem outros que são mais agressivos, né, que realmente, você pega um narcisista maligno, ele destrói mesmo a vítima, né, você pega um psicopata, ele passa por cima e nem olha para trás, né. Então, o condicionamento é mais um fator, né, que mantém a vítima presa, porque aí gera-se o vínculo traumático, tá? Por conta dessas variações hormonais e do trauma e de tudo que é criado. E, né, essa habituação que eu falei, que é explicado pela neurociência, né, de você se habituar com tudo. Tudo na vida, né? A gente se habitua, tanto o que é bom quanto é ruim. Então, para você quebrar a hipnose, é você ser menos sugestivo, né, se conhecer melhor. Para você quebrar o condicionamento, também entram essas questões, né, de você ter uma autoestima boa, uma autocompaixão, e muitas vezes você tem um comportamento, se você não pode contato zero com o narcisista, né, você não pode exercer o contato zero, você jogar um pedra cinza, né, que é você ser desinteressante, não mostrar reações emocionais, não contar nada para o narcisista, não falar com ele, só falar sim ou não, né, no máximo dar um sorrisinho amarelo, e não dá para ele o que ele quer, que são as reações. Então, teoricamente, né, ele vai aos poucos, não tendo suprimento, ele vai se afastando e deixando você mais na sua. Mas depende, tem abusador que não tem limite, tá? Por mais que você faça pedra cinza, faça isso, faça aquilo, é só se afastando mesmo, tá? E a habituação, né, que é explicado pela neurociência, né, que é o fato de você se habituar com as coisas, né, o teu cérebro se habitua, então você está lá num relacionamento abusivo, sofrendo abuso, uma hora o teu cérebro para de dar esse alerta, né, ele vai começar a achar que isso é normal, né, que tá tudo bem, porque senão você enlouquece, né, a mesma coisa, você perdeu um ente querido, você sofre no começo, depois com o tempo você vai meio que superando por causa da habituação, que é um processo que acontece dentro do cérebro, né? Então você também vai se acostumando com o ciclo. Uma forma de você quebrar essa habituação é muito simples, tá? Esse acho que é de todos que eu falei aqui, é o mais simples de todos, é você se distanciar da situação por um tempo. Tá? Então você está sofrendo abuso, está dentro de uma relação abusiva, tá? Você se afastar mesmo, sabe? Tira uns dias, vai viajar, sei lá, fica longe uns dias, uma semana, um mês, se possível, né? Às vezes é impossível com um narcisista, se você está dentro de uma relação, você não consegue, né? Então, se afastar. Quando você se afasta de uma situação, o teu cérebro sai desse processo de habituação. Então, quando você volta, tem de novo aquele choque, né? Poxa, tem um negócio muito errado acontecendo aqui dentro da minha relação. Então, a habituação talvez seja mais fácil, porque é só você se afastar, dar um tempo, ficar uns dias fora, né? Ficar uns dias refletindo, e quando você volta, você tem aquele choque de realidade, né? O cérebro está te alertando, não tá legal isso aqui. Os outros processos já são muito mais complexos, né? Porque exige um esforço maior. Tanto condicionamento quanto a hipnose, né? Exige um esforço maior da sua parte para que você vá se desvinculando. E lembrando que todo mundo que passa por um ciclo de abuso, um narcisista ou um psicopata, eu digo todo mundo, é 90%, tá, gente? Tem trauma. Tem trauma.
Então, as pessoas ficam se lamentando, né, que passou por isso, que passou muito doloroso, super válido, eu também passei, né, muitos aqui passaram, é super doloroso, né, é muito difícil, mas, na verdade, as pessoas acham, né, que tem algum sentimento ainda pelo narcisista, e pode até ter, tá, pode acontecer de ter, tem sentimento que ama, que vai morrer se não tiver aquela pessoa por perto, e às vezes, gente, é só trauma, né, aquele vínculo, aquilo que te liga à pessoa, é só trauma, isso chama trauma bonding, né, cola do trauma. O trauma, ele te liga a pessoas. Nem sempre os vínculos são de amor. E às vezes a gente acha que é de amor, tá? Então isso aí, para você trabalhar o trauma, depois que você saiu de uma relação abusiva, é complexo, mas é possível, tá? É possível. Estou eu aqui para falar que isso é possível e tem outras pessoas aí que vão concordar comigo que já viveram isso e superaram, tá? Então isso exige de você, se possível, fazer uma terapia. Se você não pode fazer uma terapia, exige que você comece a criar hábitos saudáveis, de se cercar de pessoas saudáveis, de fazer coisas para o seu bem, né? Ter mais autocompaixão consigo, se conhecer melhor, estudar, né? Ter psicoeducação, para você ir entendendo o que aconteceu com você e superando. E eu sempre digo, depois que você passa por um ciclo de abuso, né, um narcisista ou psicopata, você muda, né? Você muda, você vira outra pessoa, porque mexe com todas as suas estruturas de personalidade, mexe com você. Então, como você muda, né, uma excelente alternativa é você criar uma vida nova. Tá? É você criar uma vida inteiramente nova, fazer coisas novas, conhecer pessoas novas, amizades novas, trabalho novo, tudo que você puder melhorar, né? Sempre no sentido de melhorar. Tudo que você puder melhorar na sua vida, tornar sua vida mais saudável, né? Mais equilibrada, refazer a sua vida, vai funcionar como um remédio muito bom e muito importante na recuperação. Então, quando você muda, você é outra pessoa, não adianta você viver dos mesmos hábitos, né? O legal é você aproveitar, bom, aconteceu mesmo, eu vivi isso, então eu vou criar novos hábitos, eu vou criar uma nova vida, eu vou me reconstruir, me ressignificar, tá? Então isso é um caminho muito, muito importante para quem passou por um ciclo de abuso e conseguiu sair, né? Porque a dificuldade de sair é imensa. Então, assim, mesmo assim, nunca desista, sempre tenha muita força de vontade, sempre acredite em você, sempre acredite no seu poder, nunca tenha medo, e se você tiver medo, enfrente os seus medos, enfrente os medos que você tem do narcisista, tá? Porque esse é o único caminho, você enfrentar os desafios que a vida vai te colocar. Eu falei na live passada, né, eu fiz uma comparação sobre as pessoas que falam que o narcisista é um demônio, demonizando o narcisista, né, e eu entendo, já demonizei também. E aí eu falei de um filme aí, do It, a Coisa 2, né, que ele é uma espécie de um demônio, torturado as pessoas pelo medo delas, e aí eles perderam o medo dele. E aí eles começaram a enfrentar ele sem aquele mesmo medo, porque eles começaram a entender que ele também tinha medo, o narcisista também tem medo, tá, gente? E aí ele foi diminuindo de tamanho, e eles conseguiram colocar ele numa caixinha. Então é mais ou menos isso, né, se você está numa relação abusiva, você vai ter que enfrentar os seus medos. E os seus medos, eles vão começar automaticamente a diminuir de tamanho, a te amedrontar menos, né? E aí você vai se fortalecendo, e aí você tem que se autoconhecer, você tem que se esforçar, você tem que acreditar em você, acreditar no seu potencial. Na live anterior, eu falei sobre o espelhamento, né? Que a gente se apaixona pelo narcisista porque ele parece ser uma pessoa maravilhosa, mas às vezes a gente não se dá conta que nós nos apaixonamos por nós, porque o narcisista espelhou você, pessoa maravilhosa que está aí assistindo a live, né? E só através do narcisista você viu as suas qualidades. Então você tem, se você cai num ciclo de abuso, você tem inúmeras qualidades como pessoa, como ser humano. Use-as para se fortalecer, para sair do ciclo, para combater os seus medos, para se autoconhecer, para criar uma nova vida e combater todos esses processos que eu falei na live aqui. Então, assim, é um processo delicado, mas é possível, né? Não tenham medo de sair disso.